Olá, amigos, saudações a todos vocês, sejam sempre bem-vindos, meus alunos, meus amigos conhecidos e desconhecidos. Bom, hoje eu quero começar aqui fazendo um comentário de algo que eu pesquisando aqui na internet eu descobri, né? Todo mundo sabe que o xadrez ele foi proibido em algumas nações, né? Existem países, por exemplo, do Oriente Médio, que é proibido o jogo de xadrez. Mas, para minha surpresa, na China também o xadrez é proibido para as pessoas comuns. E na Coreia do Norte também é proibido o xadrez atualmente. Olha que interessante, o xadrez, ele na China, ele é permitido para crianças superdotadas desenvolverem mais as suas habilidades, para ser um sistema de filtragem para promoção de oportunidades dessas crianças, mas o povo comum não pode jogar xadrez. Olha que interessante isso, né? Se pegarem é uma contravenção, o cara perde os pontos. E vamos lá. E para minha surpresa, nos gulags, né, naquele sistema que o Stalin montou de repressão para os soviéticos, né, depois da guerra, o Stalin era um cara muito viril, muito sem nenhum polimento, sem nenhuma educação adequada. Era um monstro, realmente, um cara frio, calculista, sanguinário. Né? E o Trotsky, que era um grande personagem político, que era um oponente do Stalin, né? Inclusive, quando eles jogavam xadrez, o Stalin era massacrado. O Trotsky era um jogador muito bom. O Trotsky era um cara que jogava muito bem xadrez, era professor de xadrez, e um russo que jogava com grandes mestres, né? Então ele tinha, além de uma capacidade intelectual extraordinária, ele jogava bem xadrez. E o Stalin fez a besteira de jogar com ele e foi massacrado várias vezes. Então o Stalin não podia ouvir falar em xadrez. O Stalin gostava de jogos de azar. E aí, na sequência, né, entre outras desavenças, a luta pelo poder, né, já que o Trotsky era um cara muito inteligente, o Stalin deu um jeito de bani-lo, expulsá-lo do Partido Comunista e depois expulsá-lo da União Soviética. E aí o, o Trotsky foi morar fora da União Soviética expulso. Mas mesmo assim, olha que interessante, ele tinha 2 seguranças armados para protegê-lo. Quem que bancava se a União Soviética mandou o cara para fora do país, né? E nessa situação, o Trotsky estava lá no exílio e estava lá os seus seguranças e de repente apareceu um cara chamado Monar, que foi um convidado, naquelas conversas, oh, você gosta de jogar xadrez? Pô, tem um cara que joga bem, quer vir jogar com você, né? E o Trotsky estava no exílio, dando aulas de xadrez, ensinando pessoas do Partido Comunista. Olha que interessante, o cara foi expulso, banido da União Soviética e estava em contato com os comunistas fora da União Soviética, para ver como tem uma estrutura muito organizada. E esse cara que foi jogar com ele, na verdade, ele se chamava Jacques Monar, que era um nome muito estranho, mas na verdade ele era um espião. Ele era um espião chamado Ramon Mercader espanhol, um espião espanhol pago, imagina pagar um cara para ir lá na Espanha matar o Trotsky, não custou barato, né? Mas o Stalin bancou o pagamento do espião para matá-lo. E, sendo assim, esse espião, o Jacques Monar, né? Ou seu nome verdadeiro, Ramon Mercader, foi jogar xadrez com o Trotsky. E na partida, ele deixou um bispo cair. Derrubou um bispo assim meio estupidamente. E o coitado do Trotsky foi abaixar a cabeça, abaixar na mesa para pegar o bispo. E esse cara estava com uma picareta pequena escondida, não sei, no seu corpo, tipo uma machadinha, né? E ele, pum, deu a picaretada no crânio do Trotsky. Arrebentou a cabeça dele, voou sangue para todo lado. Nisso, os seguranças acordaram, estavam tirando uma soneca, foram para cima, mobilizaram o cara e no dia seguinte ele faleceu devido aos ferimentos causados pela picaretada que ele tomou na cabeça. Né?
Então é uma coisa muito triste, né? A gente vê pelo lado do xadrez um enxadrista brilhante, né? Que está envolvido na política e foi assassinado. Não obstante disso, eu fiz um vídeo falando sobre a morte do Alekhine também, né? Que eu já vou dizer para vocês. E só para completar. Então, quando o Trotsky foi morto, a revista Time publicou reportagens sobre esse assassinato, que tinham dúvidas se foi mandado pelo Stalin, pelo serviço secreto da União Soviética, né? Então virou o mundo essa notícia, mostrou a sala, o chão todo ensanguentado, né? O tabuleiro de xadrez lá com as peças. E quando o Stalin recebeu a revista, né? Recebeu a revista lá na União Soviética, ele abriu a revista assim e escreveu uma caneta de tinta vermelha. Finalmente, checkmate, camarada. Né? E mandou mostrar para os amigos. Né? Quer dizer, nitidamente, ele confessou que ele mandou matar o cara. Né? Já que ele nunca venceu no tabuleiro, ele venceu na sacanagem. Né? Então, tá aí. E aí, o sucessor do Stalin, que vieram depois, o Stalin, ele tinha tanta raiva do xadrez que ele proibiu o xadrez na União Soviética. Só podia jogar em alguns clubes muito, muito sofisticados do Partido Comunista, mas os pobres, o proletário, não podia jogar xadrez. Enquanto o Stalin estava no poder, ele não deixou o pessoal jogar xadrez. Né? Então, com a sua morte, infelizmente, né, quando essa praga saiu do poder, entrou o Khrushchev, né, que assumiu lá a posição de poder na Rússia. E o Khrushchev, em 44, acaba com a ilegalidade do xadrez, dizendo que todo mundo pode jogar xadrez na União Soviética, e ele fez um discurso falando que agora, meus camaradas, podem pegar os tabuleiros e as peças e joguem xadrez à vontade, que agora não é mais proibido na União Soviética. Todo mundo aplaudiu, né? Você imagina, tinha um monte de gente que gostava de xadrez lá na União Soviética. E aí o Kennedy mandou um recado para o Khrushchev, falou, parabéns pela atitude, é um passo interessante que vai abrir conversas civilizadas entre a União Soviética e os Estados Unidos, que viviam no começo da Guerra Fria, tá bom? Então, tá aí uma explicação para vocês dessa morte. Agora eu vou falar rapidamente do Alekhine. O Alekhine, ele era de uma família muito rica, família de industriais, tinham muito dinheiro. E conforme teve a Revolução Comunista, né, de 1917, a família do Alekhine perdeu muita riqueza, propriedades, eles tinham fábricas, perderam quase tudo. E o irmão do Alekhine, que ensinou ele a jogar xadrez, foi assassinado lá pelos agentes soviéticos, né? Sua família perseguida, e o Alekhine foi morar na França e conseguiu nacionalidade francesa. E o Alekhine disputava torneios, estava jogando no melhor momento do xadrez mundial, né? Só tinha fera na época do Alekhine, ele jogava muito bem, ele apanhava e ganhava também, né? E ele conseguiu se sagrar campeão do mundo, vencendo o Capablanca. Depois, por problemas emocionais, de álcool, ele perdeu o título mundial por Max Euwe, que era um matemático gênio. Depois de um ano, o Alekhine estudou, foi lá e ganhou de novo. E o Alekhine era campeão do mundo. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, os territórios ocupados pelos nazistas faziam seus torneios de xadrez. E a Federação de Xadrez não quis participar, porque estavam em guerra, né? Então, os territórios ocupados faziam seus grandes torneios de xadrez. E os enxadristas, alguns ficavam para jogar e outros não, e fazendo um protesto contra a dominação nazista na Europa. Então, teve um racha no xadrez mundial nessa época. O que seria o equivalente à FI de hoje, ficou do lado dos aliados, também fazendo seus pequenos torneios, e o Hitler usava o xadrez para fazer propaganda nazista. Já que ele tinha grandes jogadores alemães, né? Tinha o Klaus Jung, que era um prodígio alemão, tinha o Alekhine, que era russo, nacionalidade francesa, mas ele aderiu a apoiar o regime nazista nas propagandas, escrevendo textos no jornal ofensivos aos judeus, né? Assinado por ele, mas dizem que não foi bem assim, né? Porque a namorada do Alekhine era uma milionária francesa,
E ela tinha um castelo, tinha um monte de muito dinheiro. E os nazistas fizeram uma chantagem com ele, ó, para a gente não mexer com ela, para a gente não matar os seus gatos aí, Alekhine, você faz o que a gente está te falando. Você vai assinar textos nos jornais contra os judeus, você vai falar da raça superior, você tem que ficar do nosso lado, falar bem do Führer. E o Alekhine fez isso, não tinha saída. Se ele não fizesse algo assim, a namorada ia sofrer sanções, né? Ele mesmo podia ser morto pelos nazistas. Então, o Alekhine se comportou bem para os nazistas, mas isso deixou a comunidade com raiva dele, especialmente a União Soviética, né? Todo mundo ficou com raiva do Alekhine. Por que isso? O cara é um russo, agora está lá brincando, apoiando, participando dos torneios dos nazistas, né? E o que aconteceu depois é que no período final da guerra, o Alekhine foi para Estoril, ficar num hotel, né? E estava se preparando para disputar novos torneios para poder ganhar dinheiro, né? E o que aconteceu? O Alekhine, ele estava começando a estudar xadrez, louco para aparecer um torneio, e aí veio um convite, um desafio do Botvinnik, que ia desafiar o título mundial. Nessa, o Alekhine ficou cheio de esperança, porque ele estava sem dinheiro, ele estava vivendo de esmola do clube de xadrez lá de Portugal, e o Alekhine começou a se preparar para jogar com o Botvinnik. Sendo assim, aconteceu uma coisa misteriosa, que o Alekhine foi encontrado morto no seu quarto, né, com um pedaço de carne de 10 centímetros entalado na garganta, mas, para surpresa de todo mundo, os assassinos erraram o time, porque ele tinha passado na portaria do hotel e pedido um bife acebolado, alguma coisa assim, e subiu para treinar um pouquinho. Sentou lá na sua poltrona, estava jogando, aí os assassinos vieram e o mataram, porque falou assim, você tem que ir lá matar o Alekhine e enfia um pedaço de carne na garganta dele para fazer de conta que ele morreu sufocado. Então eles devem ter sufocado ele com travesseiro, né? E ele morreu por falta de oxigênio, e aí colocaram a carne para fazer de conta que ele engasgou. Só que os bandidos, né, os assassinos, eles erraram o time, porque depois que eles foram fazer isso, é que a moça chegou com a comida para entregar no quarto do Alekhine. Então, eles fizeram a trama errada. Deviam fazer depois que ele recebeu a sua comida, assassiná-lo para colocar o pedacinho de carne. Mas tudo isso na época foi bem abafado, né? Não levantaram muita telha, porque o Alekhine não era bem visto pelos aliados, né? Era uma pessoa não grata, e ficou por essa mesmo. Então tá aí, dois grandes jogadores de xadrez mortos aí pelos queridos soviéticos, tá bom? Só para vocês terem uma ideia disso. Eu não contei aqui, me perdoem, o Trotsky, quando ele estudou em Viena, para ele se manter, para poder estudar, ele dava aulas de xadrez e ele jogava xadrez a dinheiro nos clubes, né? Para poder ganhar. Então ele era um jogador muito forte, muito habilidoso, jogava até partidas simultâneas, mas ele não seguiu na carreira do xadrez, porque ele tinha uma atração muito grande pela política. Infelizmente foi a política que acabou matando ele antes do tempo. Então tá aí para vocês conhecerem duas mortes de pessoas famosas que eram enxadristas por problemas externos ao xadrez, né? Você pode ser muito inteligente e ganhar todas as partidas, mas se aqui na vida você não estiver bem relacionado, as coisas podem pegar, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades aí do xadrez. Saudações a todos vocês, vamos continuar aí pesquisando e estudando histórias do xadrez.